Olá, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Alessandro, bom dia, Bom colegas. dia. Espero que Bom dia. espe- Aqui para nós, boa tarde, não é? Boa Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. tarde. Para mim também já é bom dia, já é meio-dia. Já é meio-dia, mas já almoçaste, Alessandro? Porque no Ainda não, Brasil, como eu falei, ainda não. eu já falei em uma sessão anterior, no Brasil, dizemos boa tarde depois que almoçamos. Enquanto não almoçaste, continua sendo bom dia. Então, bom dia, Ó, eu Alessandro. estou tramado. Neste caso, eu estou tramado porque eu tenho o hábito agora de almoçar só às 4 quando eu saio do trabalho. Por isso, Então vai ser bom dia até as 4 para você. Tudo bem, tudo bem. Bom, bem-vindos, bem-vindas. Vamos só esperar só uns segundinhos que eu vejo os colegas ainda na sala de espera, eh, que assim que eles entrarem, conseguimos começar a nossa sessão. Mais um minutinho, só vendo se tudo está dentro dos conformes aqui, para que a gente tenha uma boa sessão. Ah, e muito bem. Então, bom dia a todos. Bom dia, Carla. Bom dia, José Pedro Nime. Bom dia, Francisco Bernardo. Bom dia, Cassiano Lima. Bom dia a todos os colegas que estão conectados agora em tempo para a nossa sessão. É muito bom revê-los. E hoje, no dia de hoje, vamos falar, então, continuar nossa conversa com a doutora Sofia Ranchordas, falando sobre operações e resiliência na transformação digital. Essa sessão tem como principal objetivo abordar como assegurar a continuidade operacional e a resiliência organizacional durante e após processos de transformação digital. A gente vai tratar de alguns temas como gestão de mudança, manutenção de serviços e durante transições tecnológicas, plano de contingência e outros temas, como, por exemplo, também criação de capacidades internas para sustentar os sistemas digitais implementados. Esperamos que vocês tenham uma boa sessão e, como sempre, se tiverem qualquer pergunta, qualquer observação, fiquem à vontade para abrirem o microfone, que a gente possa conceder a palavra a vocês para que tenhamos uma sessão interativa. Aqueles que possam, podem, aqueles que puderem, a gente sempre pede, então, novamente, para que deixem a câmera aberta, assim a gente consegue quebrar um pouco dessa tela virtual que separa a gente, né? Nesse momento, nesse curso de transformação digital, e possamos então nos aproximar e fazer isso não somente como uma sessão técnica, mas também uma troca de experiência entre nós, entre todos nós e também com a nossa expert, doutora Sofia. Então, muito obrigado mais uma vez e Sofia, a palavra é toda sua. Obrigado. Muito obrigada, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer fazer esta segunda sessão convosco. Penso que hoje o som esteja melhor do que na primeira vez. Vou partilhar os meus slides, que depois vão ser partilhados também com vocês depois desta aula. E hoje vamos falar de resiliência digital e operações, portanto, como assegurar que em caso de, durante a transformação digital, mas também em caso de ameaças de vários tipos à infraestrutura digital, os serviços públicos possam continuar a operar. E tal como o doutor Maciel indicou, seria ótimo hoje conversar um bocadinho sobre este tema, porque penso que vocês têm alguma experiência com este tema e eu vi que no fórum, ontem e hoje, foram já trocadas algumas ideias sobre a resiliência digital. Portanto, eu preparei algumas questões para a discussão de hoje para assegurar que haja também uma troca de experiências sobre este tema. Portanto, para recapitular um bocadinho a sessão anterior e fazer uma ponte entre a primeira sessão e a segunda sessão, preparei dois slides sobre isso. A seguir, vamos falar de resiliência digital, o que significa, quais são os cenários de risco. A nível da resiliência digital, é muito importante falar da gestão de riscos, quais são as recomendações políticas que têm sido feitas a nível de cibersegurança, mas também a nível de gestão de riscos, para assegurar a resiliência do Estado e dos serviços públicos.
quais são os quadros normativos e estándares internacionais que são aconselhados para assegurar que haja uma gestão de riscos, que haja uma prevenção de ameaças e também esses quadros são decisivos para desenvolver planos de contingência a nível de resiliência digital. Ao longo desta aula, vamos organizar também uma pequena discussão, portanto, entre os diversos temas, incluir algumas questões para discutir, para também permitir uma troca de ideias e de experiências. Portanto, recapitulando o tema da primeira aula. Nós, na primeira aula, falámos da transformação digital, quais são as oportunidades e desafios. Fizemos esta discussão através da perspectiva do design baseado no usuário, mas também a nível mais teórico eu falei dos objetivos da transformação do setor público, porque muitas vezes as empresas tecnológicas que oferem serviços de transformação digital concentram-se muito na parte tecnológica, sem pensar na parte de valores públicos, de interesse público, todas as melhorias que a transformação digital deve trazer ao setor público. Portanto, neste sentido, eu recapitulo um bocadinho os pilares da transformação pública, como sendo concentrados na melhoria das relações públicas, portanto, não só na melhoria de tecnologia, mas da melhoria das interações entre cidadãos e os sistemas burocráticos que permitem aos cidadãos exercerem os seus direitos. O segundo aspecto é a parte da burocracia algorítmica, portanto, toda a burocracia que se torna digital, que é automatizada, passa a ter uma forma diferente, não é mais a nível de papel, porque não é aquela burocracia de formulários tradicionais, mas é uma burocracia digital que tem que ser tratada como tal. Portanto, não podemos transformar do ponto de vista digital através de digitalização de uma burocracia pensada para o papel e fazê-lo a nível digital. Portanto, é importante repensar todo o sistema burocrático e não traduzir exatamente o que nós tínhamos primeiro a nível analógico para o mundo digital. Portanto, se um sistema tinha 14 passos, antes, 14 etapas, se havia 2 ou 3 funcionários que deviam assinar um documento, isto não significa que a nível digital tenha que haver o mesmo número de passos, porque o nível digital é muito diferente do nível analógico. Portanto, é importante repensar este tipo de burocracia. E o terceiro pilar tem a ver com o facto de que o governo torna-se uma plataforma. Portanto, é importante reorganizar os departamentos de forma a conceber o governo como uma plataforma e não como uma série de front offices onde as pessoas podem dirigir-se. Portanto, acaba por haver, no âmbito da transformação digital, 2 sistemas em paralelo: o sistema do front office para as pessoas que não podem ou que não querem exercer os seus direitos a nível digital, e ao mesmo tempo há uma plataforma que tem que ser organizada e pensada como uma plataforma e não deve ser pensada simplesmente como uma digitalização do papel. Portanto, isso é importante pensar a nível destes 3 pilares, porque a transformação digital é uma transformação completa e não é uma transformação só das tecnologias que usamos, porque uma tecnologia, ao fim e ao cabo, é qualquer coisa que nós inventamos, portanto, não é um artefacto. Portanto, o papel também é uma tecnologia, nesse sentido, mas a partir do momento que nós usamos uma tecnologia diferente, como pronto, as tecnologias digitais, temos que repensar o sistema completamente. Portanto, na terça-feira falámos de princípios orientadores desta transformação digital, nomeadamente desenhar todo o sistema digital pensando ao utilizador. Muitas vezes pensamos um utilizador médio e é muito importante pensar no utilizador médio, mas sempre pensando também a inclusão digital o mais possível, de modo a não excluir populações vulneráveis, populações com baixa literacia digital, por exemplo, portanto, cidadãos com uma certa idade. Pensar a nível de penetração digital, quais são as áreas que não têm acesso à internet ou não têm internet estável. Será que as pessoas usam os portais do governo através de um telemóvel ou através de um computador? Portanto, tudo isto é importante terem atenção, porque o contexto define muito o tipo de serviço que podemos desenhar. Portanto, isso é importante. Há várias metodologias
para o fazer, as metodologias chamadas ágeis. Falámos disso na terça-feira. Alguns de vocês também me disseram que tipo de metodologias usam, porque o Scrum é a mais utilizada e alguns de vocês disseram que usavam o Scrum no trabalho. E esse é um aspecto importante porque estas são as metodologias ágeis, são abordagens que permitem redesenhar o sistema e voltar a implementar soluções digitais da melhor forma possível. E, finalmente, essa foi a parte que eu não tive tanto tempo para desenvolver como desejado. Falamos também na contratação pública. A contratação pública de serviços digitais é super importante porque quando contratamos empresas privadas, é importante que haja atenção a como escrevemos esta contratação para que não sejam as empresas a impor as suas tecnologias e os seus valores, mas somos nós, enquanto servidor público, a privilegiar os valores públicos, a proteger os dados pessoais e a assegurar-nos que não estamos a comprar um produto mais económico, porque estamos a vender, entre aspas, como é óbvio, não estamos a vender, mas estamos a dar acesso aos dados dos cidadãos, estas empresas, em troca de um produto ou de um software mais económico. Portanto, é importante pensar na troca entre um produto mais económico e a proteção de dados dos cidadãos, porque muitas vezes o que nós verificamos é que há muitas empresas que oferecem serviços digitais mais económicos, mas isto é feito em detrimento da proteção de dados pessoais e da cibersegurança. Portanto, a segurança dos dados, a segurança do governo, a segurança dos serviços é muito importante, é isso que vamos falar hoje, portanto, isto é a ponte para continuar a falar deste aspecto, mas quando fazemos a contratação pública, é muito importante e sempre considerando, como é óbvio, as limitações orçamentais que os vossos ministérios têm, mas dentro das limitações orçamentais, é muito importante pensar no poder, pronto, do órgão, pronto, da autoridade administrativa em causa, ao nível de escrever o caderno de trabalho, a nível de definir o valor de um contrato público, pensando já todos os aspectos importantes quando se compra tecnologia. Portanto, não só comprar uma tecnologia que seja eficiente, que realize uma certa função tecnológica, mas também pensar ao nível da proteção pronto, dos dados pessoais dos cidadãos, como são recolhidos, como são processados, qual é a literacia digital que é exigida para interagir com estes serviços, quais são os valores das empresas tecnológicas que oferecem esses serviços e se esses valores dessas empresas estão alinhados com os valores dos vossos governos, portanto, e da proteção dos vossos cidadãos e direitos fundamentais. Portanto, são aspectos que nós vimos que muitos países europeus que estão muito avançados a nível tecnológico não consideraram quando começaram a digitalizar os países, os seus ministérios e serviços públicos. Portanto, a razão pela qual eu gostava de sublinhar este aspecto é porque nós vimos que em muitos países, durante os primeiros anos de transformação digital, ninguém pensou a parte de contratação pública. Portanto, compraram-se muitos serviços americanos, por exemplo, a maioria são americanos, sem pensar como os dados pessoais dos cidadãos podiam ser reutilizados. Por exemplo, nos Países Baixos, a autoridade que faz, por exemplo, que é a Direção-Geral Rodoviária holandesa, tinha um sistema americano que eles não sabiam, mas que estava a vender os dados pessoais dos cidadãos a várias empresas. E, por exemplo, a certa altura descobriram porque houve uma pessoa que comprou um carro, um BMW, comprou um BMW e pouco tempo depois recebeu uma publicidade da Mercedes em casa. E recebeu tipo, um envelope, tipo, recebeu tipo, um cartão da Mercedes a dizer nós sabemos que gosta de carros, de carros de luxo, já pensou comprar um Mercedes. E essa pessoa achou estranhíssimo porque tinha acabado de comprar um BMW, nunca tinha comprado um Mercedes, nunca tinha procurado nada na internet e de repente essa pessoa verificou que que a Mercedes tinha a sua morada. E pensei, mas como é que a Mercedes tem a minha morada? Porque esta pessoa tinha registado o seu novo veículo com a Direção-Geral da Rodoviária holandesa e depois descobriram que a Direção-Geral Rodoviária holandesa tinha contratado um serviço através de uma empresa que estava a recolher os dados dos cidadãos e depois vendia estes dados para fins publicitários.
Portanto, basicamente, quando a pessoa comprava um carro de luxo, por exemplo, no caso da BMW, depois esta empresa americana que registava os dados rodoviários, portanto, a nível portanto, dos carros, depois vendia esses dados a uma empresa publicitária que, se a pessoa tivesse comprado um Mercedes, vendia todos os dados do cidadão, incluindo a morada, aos concorrentes. E foi assim que eles descobriram, que o governo descobriu que este Ministério, que, especificamente, tinha contratado estes serviços digitais sem pensar a proteção de dados pessoais dos cidadãos, porque basicamente estava a vender, sem pensar, é claro que esta Direção-Geral Rodoviária não estava a ganhar nada, mas tinha comprado um produto tecnológico mais económico, sem verificar quais eram as condições deste produto. E uma das condições que eles tinham assinado no contrato era permitir a troca de dados pessoais dos cidadãos para fins publicitários. O que é basicamente o que não é permitido, não era permitido pelo governo holandês, mas esta Direção-Geral Rodoviária, isto já foi há cerca de 10 anos, na altura não se tinha percebido dos termos contratuais e depois as pessoas começaram a queixar-se porque verificaram que estavam a receber a publicidade pronto, diretamente na casa deles. Portanto, basicamente havia claramente uma troca de dados pessoais que não tinha sido autorizada. Hoje em dia, com a RGPD, obviamente que isto era ilegal, mas há 10 anos atrás a RGPD ainda não tinha sido implementada, portanto, é um sistema anterior à RGPD. Portanto, tendo feito esta recapitulação, hoje vamos falar da parte de segurança, da parte de resiliência digital, que é muito importante para conseguir uma transformação digital que seja operativa e que não e que resista também a vários desafios que podem ser de vários tipos. Portanto, vamos nos concentrar em 4 temas: portanto, a resiliência digital, gestão de riscos, gestão de informação e quadros normativos. E estes quadros normativos são essenciais para definir planos de contingência. Portanto, muitos destes quadros normativos, que são muitas vezes desenvolvidos por estándares internacionais, que são estándares que em qualquer país, que são acessíveis em qualquer país, portanto, vocês podem consultar estes estándares. Alguns são, alguns portais são a pagamento, mas há a possibilidade de fazer um pedido para levantar os direitos de autor sobre estes estándares, mas é outra questão. Mas, de qualquer forma, existem muitos quadros normativos, muitos standards, que ajudam governos a desenvolver planos de contingência para assegurar a resiliência digital dos mesmos. Portanto, vamos começar pelo conceito de resiliência digital, e gostava de começar com uma questão para discussão. Portanto, vocês estão em vários países diferentes, e se amanhã todos os sistemas digitais dos vossos países ficassem paralisados, quais seriam os 3 serviços públicos, cuja paralisação teria maior impacto na população? Esta questão não é uma questão simplesmente teórica. Por exemplo, em muitos países europeus agora, fala-se muito do risco de ataque às infraestruturas digitais dos países. Portanto, é uma questão que muitos países têm colocado neste momento. Portanto, pensando nos vossos países, se houvesse uma paralisação dos serviços digitais, quais seriam os 3 serviços públicos que, se fossem paralisados a nível digital, portanto, não em geral, mas a nível digital, quais seriam os serviços que teriam um maior impacto na população? E qual é a razão deste impacto? Por exemplo, muitos de vocês trabalham na proteção social, segurança social. Se houvesse uma paralisação digital, o sistema seria completamente bloqueado, ou há um plano de contingência para evitar que o sistema se bloqueie completamente? Sem revelar, obviamente, informação confidencial, mas qual é a abordagem que neste momento há a este tipo de risco? No caso da Guiné-Bissau, por exemplo, no caso de acontecer, que já aconteceu algumas vezes, de haver alguns problemas, voltamos
por exemplo, o pagamento das contribuições, voltamos sempre a processar de forma manual, que ainda Ok. temos os dados manuais, que ainda conseguimos fazer de forma manual o pagamento, com os devidos atrasos, mas sempre conseguimos resolver de forma manual, Ok. mas com algum Porque, transtorno. porque vocês Mas, têm a duplicação, mas porque não são a 100% sim, dependentes do sistema digital. sim. Ok. Apesar de conseguirmos fazer tudo de forma digital, mas temos de forma manual, ainda conseguimos fazer. Ok. Ainda Pronto, isso conseguimos fazer. ótimo. Portanto, basicamente, isto é uma estratégia que é muito utilizada, que é garantir a duplicação dos sistemas, para que, se houver um problema a nível digital, haja a possibilidade de recuperar os dados através do sistema analógico, um sistema manual. Portanto, isso é um sistema que é importante, porque há muitos países que digitalizaram tudo, e são tão dependentes dos dados digitais que, se houver uma paralisação, não existem versões que tenham sido imprimidas, impressas, para descobrir os dados pessoais. Portanto, isso é importante, porque só agora, há muitos países que só agora estão a imprimir dados para terem um duplicado de muitos dados cruciais. Portanto, isso é muito importante, ter um plano de contingência para garantir a continuidade do serviço em caso, por exemplo, de ataque, ou num caso ou um caso em que o sistema haja uma falha digital, como é óbvio. No caso de Nós, Angola, nós não sei talvez se no nosso caso, eu ia pode. dizer, talvez o facto de não avançarmos assim tanto, ainda não nos desfazemos do outro coisa. Se calhar é um motivo para não nos desfazermos. Sim, sim, mas eu diria que a vantagem, entre aspas, de avançar um bocadinho mais lentamente, é também ver os erros que os outros fizeram e não criar uma dependência tecnológica excessiva. Porque basicamente o que os outros países fizeram foi confiaram demasiado na dependência tecnológica, pensando que a tecnologia substituiria tudo. Mas o problema é que a tecnologia também é vulnerável. Portanto, nesse aspecto é importante ter um plano de contingência para evitar a dependência total. Portanto, nesse sentido, eu diria que é uma vantagem. Sim, Eh, mas Em no Angola. eu queria só contribuir dizendo que no caso de Angola, nós não temos ainda um processo de digitalização completa, quer seja Uhum, na esfera do Estado e do privado. Porque na esfera do Estado você tem simplesmente serviços bancários e tens a Agência Geral Tributária. Esses sim estão uhum. muito avançados em termos de digitalização, até porque hoje tens o processo das faturas eletrônicas. E caso esses dois sistemas vão abaixo, sim, seria um problema grave. Tanto é que Angola, tendo em conta o problema grave de telecomunicações, ainda não estão serviços de internet, há problema em fazer os pagamentos eletrônicos. Tu tens que te deslocar até a zona mais próxima. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, sim, houve só uma pequena Sim. interrupção, mas conseguimos Ah, ouvi-lo. ok. Sim, tens que deslocar mais para poder ter acesso à internet para fazer um pagamento ou uma coisa, para fazer um pagamento ou uma coisa assim do gênero. Agora, quanto ao Serviço de Segurança Social, nós estamos agora a implementar uma estrutura de Trust Zero, né? Confiança zero, uma arquitetura Trust Zero. Mas, no entanto, o que é que nós fizemos atualmente, que é para salvaguardar em caso de ataque ou falhas de sistema, os dados e o interesse do cidadão. Nós temos a nossa aplicação que funciona em dois modelos. Tens o módulo distribuído, mas centralizado ao mesmo tempo, porque acabam consumindo tudo na sede. A aplicação roda localmente nas máquinas e essas máquinas não saem para a internet. Quer dizer, elas estão todas dependentes do sistema central que está na sede, né? Elas saem, vêm consumir até aqui e a aplicação está instalada nas máquinas locais. Ela não consome serviços de internet. E em caso de, pronto, vazamento de dados ou algum problema que venha a ocorrer, nós temos os backups, né? Optamos por uma metodologia de backups diários, Uhum. tem os semanais, e depois temos aqueles que é feito de longo prazo, né? De um mês.
E em caso de falha ou erro, a gente sobe o nosso a cópia mais recente do backup no nosso disaster recovery, metemos em produção enquanto vamos mitigando os riscos ou os problemas que foram surgindo no momento. Uhum. Em suma, é isso que temos feito para poder cautelar ou ter aqui salvaguardar o interesse do cidadão consciente a evasões, falhas de sistema, erros e por aí fora. Não, exato. E esse sistema de Trust Zero, ou Zero Trust, é muito comum. Portanto, muitos países Uhum, utilizam esse sistema. É uma técnica de cibersegurança muito utilizada. Durante alguns anos, há 10 anos atrás, houve países que tentaram explorar a possibilidade de aumentar a cibersegurança através de sistemas alternativos de distributed ledgers, com blockchain. Penso que não é um sistema que seja muito utilizado hoje em dia. Portanto, foi usado mais a nível de pagamentos do que a nível de transformação digital. Mas, de facto, a nível de este sistema de fazer backups muito frequentes, backups também distribuídos, não estarem todos no mesmo sítio a nível de cloud, é também um aspecto muito importante para garantir que haja um plano de contingência se houver uma paralisação dos serviços públicos. Há mais alguma experiência que gostariam ou conhecimento que gostariam de trocar sobre este ponto, este aspecto? Boa tarde. Sim, olá, boa tarde. Só queria partilhar um pouco daquilo que é a nossa situação atual. Dizer que, primeiro, que Moçambique está em processo de evolução tecnológica e que, se por acaso acontecesse uma situação dessas, nós teríamos um impacto negativo muito, muito grande que afetaria os serviços financeiros, desde para a saúde, identificação, por exemplo, para o caso de segurança social, não haverão pagamentos, os bancos iam paralisar. Na saúde, alguns sistemas não iam funcionar e teria um impacto muito grande que haverá de mesmo criar situações muito catastróficas. Embora nós ainda não estamos totalmente com todos os sistemas digitalizados. Uhum. Uma grande parte da saúde depende de sistemas digitais. Não, porque eu queria Obrigado. perguntar, porque Moçambique tem tido desastres naturais, por exemplo. Portanto, em caso de desastre natural, qual é o plano de contingência para salvaguardar, por exemplo, os serviços públicos que possam ser afetados por uma paralisação devido a desastres naturais, por exemplo? Eh, Talvez dizer que desde que isso não aconteça naquilo que nós são as sedes provinciais, Uhum, a nível de cada cidade tem aquilo que é o centro onde há a maior concentração da informação. Eu uhum, digo maior concentração da informação porque muita da informação vem em forma, tá documentado, temos documentos lá, grandes uhum. arquivos. Ok, portanto, ainda tem a É, base de arquivos, ok. exatamente, desde que não sejam afetados, isso aí conseguimos restaurar qualquer situação do gênero. Ok. Portanto, é um Sim. sistema, de certa forma, semelhante ao sistema da Guiné-Bissau, em que há ainda um apoio baseado na parte dos arquivos. Portanto, há os arquivos que podem sempre servir, no caso, em casos em que haja uma paralisação dos serviços digitais. Em Angola, vemos que há já uma transformação digital um bocadinho mais avançada, o que significa que há um sistema em que há muito mais confiança na parte dos backups digitais. O senhor Raul escreveu no chat que, em resposta à pergunta que está colocada na apresentação, que se houvesse uma paralisação, o serviço que sofreria mais um impacto crítico seria o sistema de saúde, porque está muito dependente dos sistemas digitais. Isso é verdade, isso era um dos sistemas que eu estava a pensar quando escrevi esta pergunta, porque em muitos países, quando houve a digitalização dos serviços de proteção social, uma das áreas que foi mais digitalizada foi, sem dúvida, a área da saúde,
E não havendo acesso aos dados dos pacientes, não havendo acesso aos tratamentos, aos dados que foram inseridos, registros eletrónicos, como já escrevi, é óbvio que isso paralisa o sistema. Portanto, isso é algo que é importante também ter em consideração, porque quase todos os sistemas que têm digitalizado a área da saúde tem uma grande dependência nesta área, neste tipo de centralização da informação digital dos pacientes. Portanto, isso é importante pensar. Portanto, fazendo uma digitalização dos serviços de saúde, que é um dos aspectos principais do governo, é importante pensar a ter sempre um plano de contingência para salvaguardar estes dados. Claro que se a transformação digital não for ainda completa, como nós já mencionámos no caso da Guiné e de Moçambique, é possível ter sempre a questão dos arquivos, mas a questão é que, obviamente, que a informação relativamente aos dados clínicos de uma pessoa é muito mais dinâmica do que no que respeita a outras áreas. Portanto, é muito difícil ter dois sistemas que sejam atualizados contemporaneamente. Portanto, isso é um sistema que é importante. Portanto, para além de haver um plano em que haja a parte em arquivo e a parte digital, esse é um sistema que pode funcionar para quando estamos a trabalhar na transformação digital, mas quando a transformação digital está muito mais avançada, torna-se mais difícil manter esta duplicidade de papel e digital. Portanto, neste caso, que é o caso que foi mencionado no caso de Angola, é importante pensar em planos de contingência que não sejam só baseados na parte do arquivo, mas que tenham a ver com, por exemplo, haver um plano de contingência, a fazer backups regulares, mas também ter os dados dados digitais arquivados externamente. Portanto, arquivar externamente é importante para proteger a nível digital estes dados e salvaguardar a quantidade de serviços. Portanto, ter um backup que seja offline, que seja protegido em base de dados offline é importante para assegurar a quantidade de serviços digitais. Portanto, vamos continuar. Portanto, e porquê que precisamos disso? Porque tendo um plano de contingência, temos resiliência digital. E a resiliência digital é um dos pilares da transformação digital. Não há uma transformação digital de sucesso se o sistema não for resiliente. E a resiliência digital, basicamente, tem sido definida como um conjunto de estratégias, práticas, políticas e programas que asseguram que um país consiga manter os seus serviços em caso de ameaças, crises ou outro tipo de choques ao sistema. Isso significa que o país tem que pôr em prática diversas tecnologias e abordagens, como por exemplo o Zero Trust é uma abordagem de cibersegurança que é muito utilizada, portanto, é uma abordagem de resiliência digital, mas também significa que a necessidade de ter em conta outros pilares. Portanto, manter o sistema em forma, portanto, no sentido de assegurar que os serviços conseguem continuar a funcionar, que há uma atualização dos serviços informáticos regular, portanto, isso é importante, que haja um plano de contingência para recuperar o estado operacional anterior, portanto, isso é um aspecto que, obviamente, não sendo a transformação digital completa, temos a parte dos arquivos, mas a parte dos arquivos não é sempre possível. É possível para dados pessoais que não mudam, não se alteram tão frequentemente, mas pode ser possível para todos os dados. E o último aspecto é a parte da adaptabilidade. É importante ter a capacidade de ter um plano de contingência que tenha a flexibilidade de incluir alguma, que seja flexível ao ponto de alterar-se em caso de crise. Como nós já mencionámos na nossa discussão, é importante verificar que em caso de conflitos, em caso de desastres naturais, o sistema pode entrar em choque, mas também pode, como nós sabemos, quando estamos a falar de um sistema geopolítico complexo, quando há ameaças políticas, quando há problemas políticos, o sistema se torna mais vulnerável. Mas muitas vezes não é preciso que haja ameaças políticas ou desastres naturais. O que nós temos visto em muitos casos, em muitos países, por todo o mundo, e eu não sei se também nos nossos países já aconteceu, espero que não,
Mas o que tem acontecido nos últimos anos é que muitos ministérios, muitas autoridades administrativas têm sido alvo de ataques de ransomware. Portanto, basicamente, com o hacking, foram vítimas de hacking a vários níveis, em que foram, basicamente, o sistema ficou paralisado e estes hackers pediriam grandes somas de dinheiro para voltar para basicamente um, permitir que os dados fossem acessíveis outra vez. Não sei se vocês tiveram alguma experiência com hacking deste género, em que basicamente hackers pediram milhares de dólares para libertar o acesso a dados, para voltar a funcionar o sistema, porque eu conheço vários países que já foram bloqueados por esse tipo de ataques. Não sei se vocês também já tiveram essa experiência. Graças a Deus até agora não. Não, ok. Mas isso é um risco que, infelizmente, por exemplo, até universidades já têm sido bloqueadas. Por exemplo, uma universidade que eu conheço há cerca de 5 anos, durante as férias de Natal, e isso é um aspecto a considerar. Porque muitas vezes o que nós vemos, e a nível do mundo universitário, que é o mundo que conheço melhor, o que acontece é que muitos hackers o que fazem é mandam e-mails que hoje em dia, graças à inteligência artificial, parecem quase e-mails verdadeiros. Que são e-mails que são gerados de uma forma que podem apelar àquele público, que pode ser, no vosso caso, podem apelar a um funcionário público, no vosso caso, e basicamente basta que uma pessoa nesse ministério abra aquele e-mail para o sistema ficar completamente bloqueado. Portanto, basicamente, através daquele link, basicamente os hackers têm acesso a todo o sistema, roubam os dados e basicamente depois ameaçam aquele ministério pedindo milhares de dólares para libertar o sistema. Portanto, isso já tem acontecido, que tem acontecido em vários órgãos administrativos, em várias universidades, e há políticas diferentes. Há órgãos que dizem nós não pagamos e basicamente temos um backup, portanto, usamos um backup que talvez não seja o mais recente, mas basicamente aceitamos que vamos perder alguns dados. E há outros órgãos que dizem não, se não pagarmos, basicamente significa que nós estamos paralisados por muito mais tempo. Pronto, há duas abordagens diferentes, que cada país tem a sua abordagem. Há países que dizem que nós não negociamos com hackers, e há outros que dizem que fazem sempre um teste de entre os custos, fazem uma avaliação de custos e benefícios para verificar o que é mais vantajoso. Portanto, isso é um aspecto a considerar, porque basicamente os ciberataques, quanto mais digital for o país, maior é o risco de ciberataques, e é por isso que a cibersegurança e a resiliência digital são tão importantes para proteger os países contra isso. Mas mais importante também proteger a estrutura, ter sistemas de filtro para evitar que os e-mails não sejam recebidos na caixa eletrónica principal dos funcionários. É importante também conferir a literacia digital aos funcionários para reconhecer este tipo de mensagens. Embora, como eu já disse, este tipo de informação agora tornou-se muito mais difícil de identificar, porque com a inteligência artificial a informação é gerada de uma forma cada vez mais humana. Portanto, isso é um aspecto a considerar. Eu vejo no chat que o Vacilo Agostinho escreveu que Angola já teve ataques nos serviços das finanças públicas e em determinados bancos. Portanto, imagina, os bancos são alvos mais comuns, os bancos em geral têm uma proteção de cibersegurança um bocadinho mais elevada que os governos, mas isso é algo que vimos muito frequentemente. E nesse aspecto, há alguma experiência, algum conhecimento a nível de plano de contingência, que vocês já discutiram, que seria interessante partilhar, até para partilhar, a experiência com outros colegas, outros países, a nível de ciberataques? Porque isto é um aspecto que nós vemos que por todo o mundo se tornou extremamente importante.
Não? Basicamente, o que tem sido feito em muitos países é fazer muito mais cursos a nível de literacia digital, investir na replicação de dados, criar sistemas de remotos, porque, como eu já estava a dizer, para garantir que os dados mais sensíveis estejam guardados em clouds separadas do sistema principal. Portanto, há uma separação digital da infraestrutura principal, de modo que se houver um ataque à infraestrutura principal, há sempre uma separação dos dados para para outros sistemas. E esse é um modo de garantir que um ataque ao sistema nunca seja completo. Portanto, há muito essa perspectiva de separar os dados de modo a proteger a integridade do sistema principal. Portanto, no que toca à resiliência digital, é muito importante pensar vários cenários de risco. Portanto, pensando em cenários de risco, e não quero, obviamente, ser muito pessimista, mas basicamente isto são cenários de risco que podem acontecer em qualquer país. Podem acontecer em qualquer país e que vemos que o que acontece muitas vezes é que estes cenários de risco têm que ser vistos também da perspectiva da possibilidade que haja um efeito em cascata. Portanto, que um sistema, por exemplo, com um desastre natural, enfraqueça toda a rede de sistemas e que cause, por exemplo, a paralisação de vários ministérios, por exemplo. Portanto, a nível de cenários de risco, é muito importante pensar nestes aspectos, porque muitas vezes o que acontece é que quando as coisas correm bem, nós somos muito otimistas, mas muitas vezes depois perdemos de vista os riscos que podem haver para o sistema em geral. Portanto, é muito importante, a nível de gestão de riscos, pensar nestes cenários que eu escrevi aqui no slide. Há muitos mais outros cenários de risco, mas é importante pensar como cada cenário de risco pode afetar a paralisação de um serviço e se há um risco de ter um efeito em cascada para outros sistemas. Por exemplo, a nível de saúde, se houver uma paralisação de uma parte do sistema, quais são as implicações para todo o resto do sistema? E isso é um aspecto que, infelizmente, nós vemos que não é sempre pensado muito bem. Portanto, a nível de efeito em cascada, isto é um aspecto bastante importante, porque, basicamente, quanto mais digital é um sistema, mais interdependente se torna. Por exemplo, muitos países agora têm sistemas de identificação digital, pelo qual, através de um portal único, todas as pessoas, portanto, um cidadão tem acesso a vários sistemas. Portanto, há uma interoperabilidade e interdependência entre registros e sistemas de informações variados. Portanto, havendo uma interdependência entre sistemas, isso significa que basta haver uma falha num aspecto da cadeia, que basicamente o efeito é em cascada. Na vossa experiência, nos vossos países, por exemplo, uma vez que foi mencionado o exemplo da Angola e da questão da saúde, existe já esta interdependência entre alguns registros que possa haver basicamente este problema de efeito em cascada, em caso de cenários de risco? Desculpa, não percebi muito bem a questão. A questão é, no caso de. Eu referi a Angola porque tinha escrito a questão dos sistemas de saúde, mas pode ser outro país. Não, não, sistema de finanças e determinados bancos. Exato, sistema bancário, exatamente. Mas outro colega tinha escrito a parte da saúde. E basicamente a minha questão era que se havia já uma interdependência entre os registros, ao ponto de que se houver uma paralisação de uma parte do sistema, esta paralisação possa afetar outras partes do sistema devido a esta interdependência. Porque basicamente quando há um cenário de risco, se um sistema for muito interdependente, pode haver um efeito em cascada. Portanto, a minha questão é se há o risco de haver um efeito em cascada nos vossos países. Bom, conforme disse o meu colega da Angola, já não na primeira abordagem, quando falava da confiança de zero a nível do INSS, Uhum. nós ainda estamos a caminhar para esta eficiência, ou seja, os serviços, cada serviço tem estado a fazer aquilo que é o seu trabalho no âmbito da
da resiliência digital ou da transformação digital. É bem verdade que temos hoje um instituto público que regula sobre a matéria, que é o IMA, o Instituto de Modernização Administrativa, que Uhum. é recente, foi criado há sensivelmente 3 a 4 anos, mas que ela tem como missão fazer a modernização digital de toda a administração pública. Porém, temos antes serviços que já começaram com estes trabalhos. Aqui um deles, como foi citado, é o das finanças, que já está muito avançado nesta parte, e também o próprio setor bancário. Uhum. Mas a migração, a interoperabilidade de dados ainda não é uma realidade como tal, vamos assim Ok. chamar. Estamos a caminhar para aí. Daí que o risco nessas situações que frisou é praticamente ainda zero, afetando apenas aquele serviço que for hackeado ou que Ok. sofrer O ataque. o ataque. Eu vou Exato. dar aqui o exemplo. Eu citei aqui, nós tivemos 2 bancos, acho que aí nos 2 últimos anos, que foram hackeados, né? E Uhum. praticamente ficou prejudicado os utentes ou os cidadãos que tinham suas contas bancárias nesses mesmos bancos. Ocorreu também, sim, numa parte dos serviços das finanças públicas relativamente à cobrança de impostos, não é? Uhum. Que também a mesma coisa, ou seja, ficou afetado apenas os cidadãos ou as empresas cadastradas para efeitos do imposto do valor Uhum. acrescentado, por exemplo. Mas que a partir deste ponto não se consegue migrar para outros tipos de serviços porque não existe esta interoperabilidade do sistema propriamente dita. Está-se a trabalhar para ali chegar. Exato. Não, e é importante, e como vocês estão a fazer este trabalho ainda, é importante terem atenção que ter uma interoperabilidade a 100% é importante, é eficiente, mas também contém riscos. Portanto, é importante construir também algumas barreiras entre os sistemas para evitar efeitos em cascada, porque muitas vezes países que são extremamente interdependentes porque construíram tudo com uma base de confiança demasiado elevada, depois tornam-se muito vulneráveis. Por exemplo, os Países Baixos são países que neste momento construíram tudo com uma grande interdependência entre os registros e agora estão a tentar andar um bocadinho para trás nesta interdependência porque têm o receio de serem extremamente vulneráveis porque são demasiado interdependentes. Portanto, é importante pensar nesse aspecto porque os países que avançaram demasiadamente rápido, sem pensar nas consequências e a problemas de ataques, são muito mais vulneráveis que os outros. Portanto, nesse aspecto, construindo nessa direção, é importante construir algumas barreiras, se possível, porque isso ajuda bastante a evitar sistemas em cascada, problemas em cascada e a perda de dados críticos que afetem não só o Ministério, mas que possa afetar muitos outros. Portanto, é importante, e penso que a maioria dos países agora, neste momento, tem essa noção, portanto, agora constroem-se barreiras, mas é importante pensar neste tipo pronto, nesta consideração de cibersegurança. Desculpe, será que esta solução passaria, por exemplo, se cada serviço tivesse, ou seja, não obstante haver esta interoperabilidade, também eles internamente tivessem o seu próprio backup para poder depois, em caso desta Exato. necessidade. Ok, está bem. Sem dúvida, ter o seu próprio backup, por exemplo, o que alguns sistemas fazem é que há um sistema central e depois há outro sistema que vai offline, por exemplo, uma vez por dia faz um backup para aquele sistema externo, o sistema vai offline, por exemplo, todos os dias, à noite vai offline, e depois no dia seguinte volta a funcionar e depois volta a tornar-se offline. Portanto, há muitos sistemas que têm essa perspectiva, que têm esse sistema de backup externo, que faz esse sistema de backup em que vai offline e online. E é um modo de preservar a informação, e é um sistema de cada ministério, por exemplo, no caso da educação, há alguns ministérios da educação que têm esse sistema, por exemplo, para a investigação científica, porque na investigação científica muitas vezes há dados críticos que muitos hackers gostariam de roubar. E por isso há alguns países que têm este tipo
de servers que são externos e que não são afetados se houver um sistema de hacking, porque basicamente são servers que não estão sempre online, portanto são servers de backup. E isso é uma abordagem que tem sido utilizada, por exemplo, nos últimos anos. Ok, obrigado. Ou seja, tendo em conta estes riscos, estes cenários de risco, estas possibilidades de ciberataques, quais são as recomendações políticas, quais são as abordagens que podemos fazer para aumentar a resiliência digital? Portanto, uma das abordagens principais, aliás, foi um de vocês que escreveram no fórum ontem, que tem a ver com desenhar os serviços digital by default, para digital em primeiro lugar, assegurando-se que basicamente os serviços já são pensados para serem digitais. Portanto, isso é um aspecto muito conhecido. Não, ok. O segundo aspecto é, obviamente, haver a possibilidade de assegurar que há uma transição para a parte. Portanto, eu vou agora mudar para o próximo slide, porque tenho, cada uma destas recomendações é explicada. Mas basicamente há outro aspecto que eu penso que seja conhecido por causa da crise do Covid. Durante a pandemia, basicamente, uma das questões que se gerou em muitos países é que não havia a possibilidade de fazer trabalho remoto para vários setores, para vários países. Portanto, quando as pessoas tiveram que trabalhar a partir de casa, tornou-se muito complicado em vários países. Para aqueles que tinham as coisas todas já digitalizadas, continuaram a operar normalmente porque havia a possibilidade de fazer trabalho remoto. Nos países em que basicamente esta digitalização, esta transformação digital estava mais atrasada, basicamente foi muito mais difícil garantir a continuidade do trabalho. Portanto, uma parte da resiliência digital é pensar também como os funcionários do governo podem continuar a operar se devem trabalhar a nível remoto. Isso significa, obviamente, ter redes virtuais seguras, sistemas de autenticação que seja multifatores, portanto, penso que isso é algo que conheçam. Tipo plataformas colaborativas que sejam certificadas, por exemplo, mas também ter a noção de que os funcionários têm que ser treinados, têm que ter formação digital para poder trabalhar a nível remoto, se for necessário. Isso exige, obviamente, ter uma cobertura a nível da internet, uma penetração digital muito elevada, para garantir que as pessoas possam trabalhar a nível remoto. Obviamente que não será possível sempre em áreas rurais com baixa penetração digital, portanto, há sempre limitações. Mas basicamente, isso é uma questão, isto foi uma das lições de resiliência que nos foi dada pela pandemia global. Portanto, muitos países foram completamente paralisados pela pandemia, porque as pessoas não podiam ir para o trabalho, mas ao mesmo tempo também não havia sistemas para garantir este trabalho remoto, porque estava tudo baseado no front office. O resultado da pandemia para muitos países foi que houve uma aceleração da transformação digital e na qual os governos pensaram nesses aspectos. Portanto, isso foi um aspecto que muitas vezes não é mencionado no âmbito da resiliência digital, mas que é parte da resiliência digital. O que é mais importante é, obviamente, proteger a infraestrutura digital do Estado, e basicamente isso significa implementar arquiteturas de confiança zero, que foi basicamente o que já foi mencionado agora, fazer uma monitorização contínua das ameaças, segmentar as redes e encriptar os dados sensíveis, portanto, o que eu estava a mencionar a nível de como proteger os dados, portanto, fazer uma segmentação das redes é muito importante. Fazer auditorias de segurança, portanto, isso é outra recomendação que é feita. Haver uma equipa que esteja preparada para responder a incidentes, portanto, como parte de um plano de contingência, é importante ter este tipo de equipas preparadas, mas também, e esse era um aspecto que eu queria realçar, até porque eu sou jurista, portanto, eu acho que é importante desenvolver estes planos de contingência pensando às normas internacionais que têm sido desenhadas para melhorar a resiliência digital e a cibersegurança. Portanto, isso é um aspecto que eu gostaria de realçar. Sofia, Sim, sim, diga, diga. Sofia, Sim, Francisco Umba. sim, Olha, estou a ouvi-lo. acredito que Angola deu um passo muito grande sobre essa questão da matéria de cibersegurança. Uhum, Desde 2011, com a aprovação da Lei da Proteção de Dados,
Uhum. Em decorrência disso, né, Angola tem dado passos significativos em matéria de cibersegurança. E o último evento, o ano passado, 2025, Angola aprovou o decreto 256/25, de Uhum. 3 de dezembro. É um documento sobre a Estratégia Nacional de Cibersegurança, Uhum. onde visa maximizar a resiliência do Estado em Uhum. em situações do gênero. Tá, era só para dar esse contributo e dizer que Angola Uhum. tem dado passo significativo nessa questão de Ótimo. proteger as infraestruturas, estar de acordo com as normas internacionais, através de decretos internos para salvaguardar essa questão. E Obrigado. tem havido, obrigada, Francisco, e tem havido também, a nível de formação dos ministérios, tem havido também formações para assegurar que os funcionários que trabalham nos ministérios são mais resilientes a ataques de cibersegurança. Tem que ligar o microfone, o microfone. Sim, nós temos tido programas de formação e não só. Angola faz parte dos membros africanos que aderiram ao programa não me vem agora em mente o nome, mas há um programa da África Subsaariana que é Ok, relacionado à proteção de dados e cibersegurança para resposta a ok. incidentes. Então, Angola está bem adiantado porque já tem a sua lei de proteção de dados pessoais, né? Nesse Aham. quesito. Agora está a fazer a implementação nas suas instituições públicas e, Uhum. nesse sentido, vai fazendo formações. Tem Ótimo, nas instituições públicas e temos também o nosso Angotic, que, de certa forma, vai ótimo, impulsionando o tema aqui na nossa região. ótimo, ok, ótimo. Sim, a Estratégia Nacional de Cibersegurança gerou um documento. Em função deste documento, né, é que as instituições estão a divulgar e disseminar a matéria por parte dos funcionários, a ter em conta, Uhum. sobretudo a robustez das instituições do Estado, que para não terem essa facilidade ou esse acesso aos ataques de cibersegurança e como os cyberespaços também. Ótimo. Não, porque estas são as questões mais importantes a nível de resiliência digital e é importante, de facto, ter documentação, ter legislação nesta matéria e continuar a formação dos ministérios. Portanto, isso é muito importante. Fico contente de saber que têm sido dados passos nesse sentido, porque, como eu digo, é uma área muito importante neste sentido. O Banco Mundial tem publicado vários documentos nesta área também, tem feito várias recomendações no que diz respeito a áreas menos privilegiadas, portanto, áreas em que haja uma penetração digital mais baixa, recomendando o investimento em infraestruturas de banda larga resilientes e diversificadas, porque, obviamente, uma das questões principais a nível da transformação digital é compreender o contexto de todos os países e saber como assegurar que os países podem ser cobertos por uma rede digital o mais ampla possível. E penso que todos os vossos países são países muito diferentes a nível de geografia, e sobretudo em países muito grandes e muito extensos, sobretudo no caso de Angola e Moçambique, é óbvio que é muito difícil garantir uma cobertura a 100% das áreas rurais e também de comunidades vulneráveis. Portanto, obviamente que o Banco Mundial tem tentado trabalhar neste sentido, mas não é possível sempre a ao setor público garantir estas infraestruturas. Portanto, o Banco Mundial tem recomendado a colaboração com entidades público-privadas para expandir a cobertura, a cobertura digital às zonas rurais que não sejam cobertas por esses sistemas. Portanto, obviamente que hoje em dia, com muitos países têm expandido o uso digital através de telemóveis, sabemos perfeitamente que o uso dos telemóveis é muito comum, mas a nível de resiliência digital, o que tem sido recomendado é investir também a nível de infraestruturas de banda larga que sejam resilientes para não haver só uma dependência de uma parte da cobertura digital.
Uma das questões que se pode discutir é se a digitalização dos serviços públicos torna um país mais resiliente ou mais vulnerável. E como eu vos disse, por exemplo, no caso de muitos países do Norte da Europa, tem havido uma certa consciência nos últimos 2, 3 anos que quando um país é demasiado dependente das tecnologias digitais e tem uma interdependência digital muito avançada e uma grande interoperabilidade, esse país também se torna muito vulnerável. Por isso tem sido uma das questões que tem sido muito discutida nos últimos anos no Norte da Europa. E eu gostaria de saber, vocês que têm trabalhado nesta área, quais são as oportunidades que vocês veem para a vulnerabilidade de um Estado e a resiliência do Estado desde a transformação digital? Desculpa, pode repetir sua pergunta, A Racholder? pergunta, sim, claro. A pergunta era se a digitalização dos serviços públicos torna um Estado mais resiliente ou mais vulnerável, dependendo, como é óbvio, de como é feita a digitalização, como é feita a transformação digital, do país. Posso? Olá, Ah, Bom, sim, Sandra. claro. Sandra Cabo Verde, INPS Cabo Verde. Eu acho que a digitalização tem as duas vertentes. Pode sim ser uma vantagem, mas ela pode ser mais resiliente quando acompanhada, como falamos há bocado, de segurança, não é? De reforço na Exato. segurança dos dados, da inclusão e de uma boa governação digital no seu todo. Caso contrário, claro que pode aumentar esta vulnerabilidade. E Sandra, em Cabo Verde, qual é a situação a nível de cibersegurança? Esta situação que Uhum. nós escrevíamos agora, os colegas de Angola estavam a discutir que eles usam um sistema de confiança zero. Em Cabo Verde, qual é a situação neste momento? Há alguma prática Sim. que a Sandra tenha conhecimento que possa ser útil para os outros países, por exemplo? Não estou muito por dentro, mas eu sei que o nosso sistema ele é centralizado no sistema Uhum, que é do governo, que é do NOSI, do Núcleo uhum, Operacional, mas temos os nossos backups nós, a nível da segurança social também, à parte. ok, Ou seja, ok, em 2019, se não estou em erro, aconteceu um caso do tipo, onde foram atacados alguns serviços, nós perdemos alguns dados, mas devido aos nossos backups individuais, conseguimos recuperar mais de 90%. ótimo. Então, isso ajudou bastante. E Cabo Verde, eu considero que estamos no nível médio elevado em termos de digitalização de serviços. Também a nível da interoperabilidade dos serviços, claro que tem também os seus pontos fracos, não é? Por causa, por exemplo, no INPS utilizamos bastante o serviço dos registros, que é Uhum, para efeitos de prova de vida dos nacionais. Hoje em uhum, dia eles não são obrigados a fazer a prova de vida penitenciária nem por carta, porque já o sistema conversa entre si. Então, e também a nível também das inscrições também bebemos muito do Sistema Nacional de Identificação, mas a opção de termos essa barreira entre o sistema, eu penso que se os meus colegas do sistema estivessem aqui, iriam com certeza reforçar algum detalhe que me escapa neste momento. exato, mas portanto em Cabo Verde também há uma segmentação das redes de Uhum. backup, portanto que é um sistema que protege a integridade do sistema principal, portanto provavelmente é Exato, isso que acontece, exato. exato. O Florencio escreveu no chat, como resposta à pergunta, que no caso de Moçambique, que tal como tinha respondido a Sandra, vemos as duas vertentes, porque depende muito como o Estado digitaliza, com que maturidade e com que controles. Isso, sem dúvida, é verdade. Toda esta pergunta é muito ambivalente, porque basicamente tudo depende de como é feita a transformação digital, depende das metodologias que estão utilizadas, dos controles de segurança que são feitos, e basicamente, dependendo dessas considerações, o Estado pode se tornar mais resiliente ou mais vulnerável. Uma das questões que vocês também abordaram é a abordagem multicanal, portanto, manter opções presenciais ao lado dos serviços digitais. Isso já foi mencionado no caso de Moçambique e da Guiné, por exemplo,
E basicamente há pessoas que consideram isso como um sinal de resiliência, mas também há pessoas, há académicos que veem isto como há políticas que veem isto como um obstáculo à transformação digital, porque pensam que quando há manutenção de arquivos, isso significa que há sempre uma certa resistência à transformação digital. Eu diria que a abordagem multicanal não é necessariamente uma resistência à transformação digital, mas ajuda países que estejam a fazer a transformação digital por etapas, a conseguir fazê-lo, mas obviamente chega uma altura em que não é possível fazer a atualização permanente em abordagem multicanal. Portanto, andando mais em direção a uma transformação digital mais avançada, é importante pensar aos sistemas mais avançados de backup, de fragmentação de redes, que auxiliem uma abordagem, não direi multicanal, mas uma abordagem mais fragmentada a nível digital, com backups a nível diferentes, basicamente. Portanto, isso é uma questão a incluir, sobretudo no que diz respeito a dados mais dinâmicos, como os dados de saúde, por exemplo. Sofia, Sim, diga, Carla. relativamente, não sei se ainda estávamos para esta última questão, Sim, também sim, sim. tem a abordagem ambivalente, se pudermos assim Sim, claro. enquadrar, né? Porque, por um lado, ela é uma questão de inclusão, né? A manutenção dos dois lados, quer a presencial, quer a digital, porque observa o comportamento das populações, né? Que têm como público, vamos assim chamar, não é? E, por outro lado, também pode ser, sim, um obstáculo à transformação digital, porque leva-se bastante tempo. Na verdade, é uma leitura da realidade. Deve ser lida a realidade e ir adequando conforme a necessidade. Exatamente. E eu acho que é muito importante esse aspecto, ler a realidade, porque o que muitas vezes vemos é que para garantir a transformação digital, a realidade não é sempre analisada. E era o que eu dizia também na terça-feira em relação ao contexto, para compreender o contexto e compreender qual é a abordagem que é mais útil para aquele contexto. Portanto, ler a realidade é compreender a que tipo de populações temos no nosso país, que basicamente na capital temos cobertura internet, temos pessoas que provavelmente com maior literacia digital, com mais literacia em geral, mas que esta realidade da capital pode não ser a realidade das outras zonas. E são coisas óbvias, mas infelizmente são aspectos óbvios que não são sempre considerados. Por exemplo, há um exemplo muito conhecido indiano, em que basicamente na Índia há um sistema biométrico para a proteção social, que é um sistema biométrico que é destinado a distribuir, e perdoem pelo termo, mas o termo é mesmo rações alimentares, o que é horrível, mas é um termo colonialista. E este termo foi inventado há muitos anos e basicamente é um termo que é um sistema de pagamentos que permite ao Estado indiano distribuir alimentos a agricultores quando as colheitas são mais fracas. Nesse sistema, é um sistema que garante a sobrevivência de milhões de pessoas na Índia todos os anos, mas agora tornou-se digital para evitar a fraude, porque havia muita fraude, porque havia muitas pessoas que basicamente registavam-se com famílias de 10 pessoas, quando na realidade eram 4 pessoas, faziam provas de vida delegadas, portanto, basicamente havia muita fraude nesse sistema. O governo indiano criou um sistema biométrico, não sei se vocês já ouviram falar deste sistema, que é o sistema Aadhaar, e é um sistema em que basicamente a população foi registada com dados biométricos, tendo em consideração que muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, eram analfabetas. Eles pensaram, bem, basicamente, as pessoas vão receber pronto, o pacote alimentar deles, que têm direito, e usam a impressão digital para mostrar que são eles, para fazer prova de identidade. Porque as pessoas não podem assinar, porque não há essa possibilidade de fazer um reconhecimento de entrega dos bens por assinatura. O que aconteceu foi que o governo indiano, inicialmente, assumiu que todas as pessoas tinham uma impressão digital.
Mas a questão é que muitas pessoas não têm profissões digitais legíveis, porque quando as pessoas trabalham nos campos, sobretudo em climas muito quentes, a impressão digital queima-se. Portanto, basicamente, havia muitos agricultores que não tiveram acesso aos pacotes alimentares, porque quando iam identificar-se, o sistema dava como inexistente, porque não havia coincidência entre a identificação do passaporte, ou do documento de identidade, e a impressão digital que aquelas pessoas tinham naquele momento. Porque com os anos, a impressão digital tinha-se queimado pelo trabalho árduo nos campos, pelo sol. Portanto, muitas pessoas não têm portanto, pessoas que fazem este tipo de trabalho não têm uma impressão digital. Claro, que possa ser utilizada para dados biométricos. E basicamente ninguém tinha pensado nesse aspecto, porque as pessoas pensaram, nós queremos ler a realidade é que há muitas pessoas analfabetas, muitas pessoas com baixa literacia digital, portanto vamos utilizar a impressão digital, porque toda a gente toda a gente que tiver um dedo pode fazer isso. E infelizmente o sistema não funcionou para muitas pessoas, e o erro neste caso, este é um caso de estudo muito conhecido, o que aconteceu foi que neste caso eles insistiram na impressão digital e demorou algum tempo até atualizar esse sistema. Portanto, isso foi um sistema que houve pessoas que, infelizmente, entraram em graves problemas porque dependiam a 100% dos pacotes alimentares, ou famílias que passaram fome por causa disso. E só depois é que o sistema foi corrigido e agora há a possibilidade de fazer reconhecimento através de íris. Só que, mais uma vez, também há pessoas que não se conseguem colocar direitas sem mexer durante aqueles segundos para fazer o reconhecimento de íris. Portanto, é muito importante ler a realidade e pensar a nível de proteção social a todo tipo de pessoas que nós temos, porque se o sistema de impressão digital falhar, que é um sistema que parece muito inclusivo, mas ao mesmo tempo é um sistema que pode falhar. Porque temos um grupo em que pode ter uma impressão digital queimada, parcialmente. Portanto, é preciso pensar qual é o backup neste caso. O backup pode ser a íris, pode ser um reconhecimento de outra forma, mas isto é um exemplo que eu acho que é um exemplo interessante, porque é um exemplo muito avançado a nível tecnológico, desenhado para ler a realidade, para perceber o contexto, mas ao mesmo tempo não foi inclusivo, porque havia muitas pessoas que não entravam neste sistema. Portanto, é um exemplo que é muito ambivalente, porque mostra que, mesmo quando tentamos ler a realidade, às vezes é impossível acertar com todas as realidades existentes e é importante pensar nas opções a considerar caso um sistema de autenticação falhe, qual é a segunda opção para garantir a sobrevivência. Pronto, neste caso, era basicamente uma questão de sobrevivência, porque se tratavam de pacotes verdadeiramente alimentares para a população. Outro aspecto que eu gostaria de abordar convosco é a parte dos quadros normativos. Fico contente que eu tenha sido mencionado no caso de Angola, que Angola tem um quadro normativo para a cibersegurança. Penso que hoje em dia quase todos os países estão muito conscientes da necessidade de ter um quadro normativo e existem várias normas que podem ajudar a construir este quadro normativo. E estes são quadros normativos também que ajudam também a nível da construção de planos de contingência, como eu já vos tinha dito. Portanto, neste momento há imensas regulamentações para a ciberresiliência, para a cibersegurança. Nós sabemos que os regulamentos europeus muitas vezes influenciam outros regulamentos em vários países. Há três regulamentos bastante importantes que têm sido exportados a nível mundial. O primeiro é o regulamento da ciberresiliência, que está em vigor já há 2 anos, que basicamente impõe o sistema de Security by Design. Basicamente tem uma marcação CE e que basicamente tem também uma gestão de vulnerabilidades. É um sistema bastante conhecido e que penso que as pessoas que trabalham em cibersegurança estudem este sistema de ciberresiliência. O segundo nível é a diretiva NIS2, que também é uma diretiva muito importante. Esta diretiva, basicamente, não é um regulamento, o que significa que, basicamente, só impõe objetivos e esses objetivos têm que ser concretizados pelos Estados-membros
Portanto, basicamente é uma diretiva que não é tão detalhada como, por exemplo, um regulamento de ciberresiliência. A diferença é que esta diretiva concentra-se muito mais nas infraestruturas críticas e nos serviços essenciais. Portanto, é uma diretiva que oferece informação e objetivos a nível da gestão de riscos. Em último lugar, e este é a nível de trabalho jurídico, neste momento na Europa é provavelmente a mais importante, muito importante também para os bancos em geral, e penso que mesmo para, em geral, a nível mundial é muito importante, que é o DORA, que é um regulamento para a resiliência operacional digital, que basicamente é um regulamento com o qual todos os serviços financeiros têm que se alinhar e basicamente se concentra na resiliência digital do setor financeiro. Portanto, basicamente assegura que as entidades financeiras conseguem resistir a choques sistémicos e a ameaças de cibersegurança. Portanto, estes três regulamentos são os mais importantes, direi, a nível de regulamentação e têm influenciado vários países, portanto, é normal que muitos países olhem para estas normativas centrais e depois desenvolvam estas normativas. A nível global, o que vemos é que há um grande trabalho a nível de estándares internacionais. São estándares que são usados por vários países, como eu dizia. Há muitas entidades, muitos institutos internacionais de estándares. Os mais conhecidos é o ISO, claro, mas também o JRPL é muito conhecido. Basicamente, os três primeiros sistemas são sistemas que oferecem estándares para a gestão de informação e segurança e que, basicamente, abrindo estes estándares, vocês têm basicamente todo tipo, tem uma lista de controles de segurança que têm que ser feitos por cada sistema. Portanto, são sistemas muito, muito detalhados que ajudam a avaliar a ciberresiliência do país e também explicam o que se deve fazer para garantir esta ciberresiliência. Portanto, são sistemas que são desenhados, são estándares que são já desenhados para pensar nos vários passos para garantir este tipo de objetivo. Em Inglaterra há um plano que é muito interessante, que é este que é o quarto que está aqui mencionado, que é um quadro de avaliação de ciberresiliência para infraestruturas críticas nacionais. Portanto, para a proteção social, para as telecomunicações, para a energia, este quadro pode ser utilizado como inspiração, porque é um quadro bastante detalhado, com informação que pode ser facilmente transposta para outros contextos. Portanto, se vocês trabalharem nesta área, penso que este seja um quadro interessante para utilizar como inspiração, porque foi bastante bem pensado bastante bem. A nível de gestão de segurança e informação, há vários standards da ISO. São standards que vão desde o desenho de sistemas de gestão de informação. A primeira é a norma basilar, é a norma mais importante do sistema, e depois há vários standards que se concentram em aspectos mais detalhados, como dados pessoais, privacidade, cloud, portanto, nuvem, e outras diretrizes mais específicas a nível de colaboração no ciberespaço. Portanto, estes são standards bastante importantes que são muito utilizados por profissionais de cibersegurança para criar um quadro normativo e um plano de contingência importante para garantir a proteção do sistema. Portanto, cada um destes standards é muito detalhado, portanto, é um standard que podem sempre verificar para obter mais informação. A nível de continuidade do negócio, como se chama assim, e resiliência operacional, há também aqui standards muito específicos. Estes standards explicam como garantir a continuidade do negócio em caso de ataque e, basicamente, há a possibilidade de pedir auxílio ao ISO para certificar as operações e para certificar que as operações estejam alinhadas com este standard, que basicamente há a possibilidade de verificar se estão alinhadas com as diretivas deste standard. O segundo standard, que é 2017, concentra-se na resiliência organizacional. Portanto, muito mais a nível de informação sobre quais são as melhores práticas a nível de segurança de informação e continuidade do serviço. E este standard não é concentrado em grandes desastres naturais e repentinos,
mas é muito mais concentrado na área das ameaças mais graduais. O último também há um standard de preparação para a continuidade. Portanto, a ideia é preparar as tecnologias de informação e comunicação para garantir que haja uma continuidade de serviço em caso de problemas, caso de ataque. Portanto, este também é bastante importante porque se concentra bastante a nível de proteção da cloud, da nuvem, onde os dados basicamente estão guardados. A nível da gestão de riscos e segurança operacional, aqui temos outras diretrizes globais, que basicamente oferecem um quadro de referência para a segurança de informação e continuidade de negócio, que estão aqui escritas, e também para a tecnologia operacional. A nível da tecnologia operacional, basicamente, esta diretriz global oferece informação a nível de responsabilidade partilhada, portanto, um dos aspectos também da cibersegurança é saber quem é responsável para manter um certo nível de segurança e, sobretudo, isto é importante quando nós fazemos contratação pública. Portanto, para a contratação pública, uma das questões que pode ser incluída na contratação pública é, basicamente, alinhamento com estas diretrizes globais. Portanto, isso é uma possibilidade que é utilizada muitas vezes para garantir que os serviços que sejam contratados sejam alinhados com estes estándares internacionais, de modo a garantir que o sistema seja mais resiliente. Embora estas diretrizes não sejam todas provenientes do mesmo Instituto de Standards, portanto, vocês veem que algumas são do ISO e outras são do IEC, são diretrizes que têm sido integradas, são diretrizes que são muitas vezes integradas em quadros normativos. É possível que alguns dos vossos quadros normativos de cibersegurança tenham sido inspirados nestas normativas. Pelo menos a nível global, muitas leis de cibersegurança que eu conheço são inspiradas nestas normativas. Por exemplo, as diretivas europeias são alinhadas com estas diretrizes globais e quando o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia decidem alterar um regulamento europeu ou uma diretiva europeia, um dos atores principais na negociação destas alterações legislativas é também o ISO e o ICC, tal como outros institutos de standardização. Portanto, basicamente, são institutos de standardização que aconselham muitas vezes o legislador porque têm grandes conhecimentos a nível de cibersegurança e têm desenvolvido já grandes práticas no que toca à gestão de riscos. Portanto, oferecem já planos de contingência, por exemplo. Portanto, estes estándares são estándares que são essenciais a nível de formação de um quadro normativo e que nos permitem ter, basicamente, um ecossistema que seja integrado e que seja resiliente. Portanto, basicamente, um sistema resiliente deve considerar todos estes estándares, todos estes aspectos diferentes que assegura que haja uma resiliência a nível tecnológico, a nível organizacional, que haja uma prevenção de riscos, uma gestão de riscos, porque às vezes não é possível prevenir os riscos, mas é possível gestir os riscos em modo transversal. E, basicamente, estas normativas são muito concentradas também na área das infraestruturas críticas. E penso que este aspecto seja muito importante. Mais recentemente, têm sido também publicados estándares para a governança da inteligência artificial, porque, como sabem, nos últimos anos temos discutido isso bastante a nível da União Europeia, com a publicação do AI Act e com esta lei da inteligência artificial. A lei em si mesma não basta, portanto, os institutos de standardização foram convidados a emitir vários standards para a gestão de riscos, para calcular quais são os sistemas de maior risco, como gesti-los e qual é o tipo de normativa que é importante ter em consideração para a gestão de muitos destes sistemas. Portanto, há uma normativa bastante complexa também na área da governança da inteligência artificial. Penso que já falámos bastante dos ataques, mas eu, por exemplo, tinha aqui uma questão, mas penso que já abordámos, que é em caso do ransomware, qual seria a vossa abordagem nas primeiras 24 horas? E, basicamente, o que muitas vezes o que já discutiram é que é importante ativar a própria segurança,
proceder basicamente a alternativas de prestação de serviço. Portanto, isso é um aspecto que penso que já discutimos aqui hoje, mas é importante sublinhar que a nível de ransomware, a nível de ataques, as- os Ministérios de Segurança Social são muitas vezes alvo porque são infraestruturas críticas. Portanto, para além dos bancos, para além das telecomunicações e da parte energética, é importante pensar que também o Ministério da Segurança Social é um potencial alvo porque tem muitos dados pessoais. Portanto, concluindo, conclusão desta sessão, é importante ver a resiliência digital não apenas como uma técnica, mas como um conjunto de processos de governança. Portanto, tem a parte tecnológica, mas também tem a parte de gestão de riscos. Gestão de riscos é muito importante porque ajuda-nos a antecipar o que pode acontecer. Isso é importante também a nível de interoperabilidade. Avançando na interoperabilidade, é importante pensar quais são os sistemas que podemos ter. Ter multicanal, uma abordagem multicanal é uma possibilidade quando estamos a desenvolver a transformação digital, mas não é uma estratégia a longo prazo. Portanto, é importante pensar como na segmentação das redes, estratégias de cibersegurança do género confiança zero, que permitem segmentar as redes em modo diverso e permitir que haja backups separados. É importante também pensar nas normas internacionais, pensar que um plano de contingência, uma normativa para a cibersegurança é muito importante. Se o vosso governo ainda não tiver uma normativa de cibersegurança que considere todas as normas, é importante pensar nisso, verificar se os vossos quadros normativos estão alinhados com aquelas normas internacionais que eu mencionei. Não porque as normas internacionais sejam mais válidas que as vossas, não tem nada a ver com isso, mas porque estas normas internacionais foram desenvolvidas com base em experiências que já foram obtidas depois de vários ataques, só por isso. A última mensagem é que é importante ter planos de contingência que sejam testados e que não sejam só documentados. Portanto, planos de contingência que tenham basicamente a possibilidade de ser melhorados e que sejam testados, nem que seja a nível de uma situação bastante pequena. Portanto, uma experimentação com um plano de contingência pode ajudar a prevenir desastres caso haja alguma paralisação do sistema ou da infraestrutura crítica. E eu queria perguntar se há alguma questão relativamente a hoje. Não temos muito tempo, mas se houver alguma pergunta, seria um prazer responder às vossas perguntas ou alguma última palavra da vossa parte, alguma última ideia que gostariam de trocar. Obrigado, Sofia. Obrigado mais uma vez. Ah, por último, então, deixamos mais uma vez a oportunidade aberta aqui, caso queiram fazer alguma observação, algum comentário, ou deixar alguma reação aqui sobre a apresentação, alguma pergunta que ficou. Ah, Francisco. Francisco, a gente não consegue te ouvir. Não, o som. A gente não consegue te ouvir. Não. Também não. Não. Se quiser desconectar o fone e tentar sem o fone. Não sei se. Pode ligar, pode falar. Sim, Sim, pode falar. quando estávamos a referir os normativos legais, Sim, foram um contexto internacional, que é a base, né? sim. Era só para contribuir que, a nível de África, Uhum, com base nesses padrões internacionais, né, uhum, a Convenção da União Africana sobre a uhum, cibersegurança e proteção de dados pessoais, Angola ratificou em 2019 esse documento. uhum, Uma vez aqui dando nota que Angola tem acompanhado minuciosamente essas questões,
sobretudo para salvaguardar as infraestruturas mais críticas. Uhum. Não, e é possível que, e isso é importante, porque as convenções mais internacionais, como a Convenção Africana, têm muito mais, têm em atenção vários aspectos. Portanto, isso é muito importante considerar a nível regional quais são as convenções que têm sido feitas. Portanto, eu não conheço a Convenção da União Africana, portanto, estava só a mencionar as mais internacionais, mas é óbvio que é muito importante considerar sempre as uniões regionais e, basicamente, também as normativas que sejam feitas a esse nível. Obrigado. Ok. Mais alguma questão, observação? Não vejo nenhuma outra reação, nenhuma outra pergunta, Sofia. Então, muito obrigado. Finalizamos por aqui mais essa semana e nos encontraremos então novamente na próxima segunda-feira. A Sofia estará conosco novamente, onde o tema da próxima sessão é sobre segurança e gestão de riscos na transformação digital. Alguns materiais já foram disponibilizados na plataforma. Vocês podem conferir esses materiais, as sugestões de leitura, como mencionado anteriormente. Muitos materiais de leitura estão disponíveis somente em inglês. E a gente vai colocando o que a gente tem de informação em português também disponível para vocês. Qualquer outra dúvida, se eventualmente ficar remanescente alguma dúvida posterior, vocês podem trazer isso na segunda-feira para a gente começar com eventuais perguntas e então passamos para a última, a primeira sessão da próxima semana, da quarta semana, e assim seguimos a nossa formação. Ok? Então, muito obrigado a todos, a todas. Uma excelente continuação, um bom final de semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Obrigada, até segunda-feira. Boa segunda-feira. Obrigado. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima, obrigada. Obrigada. Até a próxima, até a próxima.